para toda a igreja. É um privilégio muito grande eu estar aqui novamente, atendendo um honroso convite do pastor Joaquim, apesar de que reconheço que devo fazer isto mesmo independente do seu convite, mesmo porque eu trago no meu coração um reconhecimento, uma gratidão pelo que eu tenho recebido através deste ministério. E não importa o tempo que passar, isso nunca sairá de mim. Foi através deste ministério que eu conheci a mensagem revelada, precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Trago em minha companhia a minha esposa, a irmã Lúcia, e um dos nossos filhos, o caçulinha, o pequeno André. Eu creio que o Senhor, através da palavra, nos abençoará grandemente nesta manhã. Vamos ficar de pé em reverência à leitura das Sagradas Escrituras, como já foi anunciado, será em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. E lhe darei um mesmo coração e um mesmo espírito, ou um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Vou ler novamente. E lhe darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Deus Pai, no nome do Senhor Jesus, agora eu te peço, no momento em que o pão será partido, o pão que é a palavra, que alimenta, aquele alimento substancioso, teu servo profeta chegou a dizer que o Senhor não teve outra coisa melhor para nos dar, a não ser a tua palavra. Então, ó Pai, que nossas almas se alimentem agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Muito antes da ciência descobrir o método conhecido por transplante de coração, Deus já fazia isto. É certo que este versículo não se refere a um transplante literalmente, organicamente. Em linguagem figurativa, coração de pedra é coração duro, pedra é dura. Coração inflexível, coração que resiste, exatamente fazendo o que a Bíblia disse para não fazer. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Coração de carne, carne é mole, é coração que perdoa, coração que não guarda ódio, coração que recepciona a Deus. É isto que Deus faz. Nós sabemos que
organicamente falando, coração é o órgão nobre principal do aparelho circulatório, cuja função é impulsionar o sangue, mantendo assim a sua constante circulação. Agora há um outro aspecto de se encarar o coração, pelo aspecto figurativo. O coração é o centro das emoções. Por exemplo, uma moça que se afeiçoa de um rapaz e aquilo termina até em casamento, ela pode expressar a ele: eu te dei o meu coração. Isso não quer dizer que ela deu o seu coração organicamente a ele. É no sentido sentimental. É uma expressão de amor, porque se ama com o coração, se perdoa com o coração, se odeia com o coração, se entristece com o coração, se alegra com o coração. Então, no sentido figurativo, coração é o centro das emoções. Às vezes, quando a gente quer se referir a uma pessoa sádica, uma pessoa que tem prazer no sofrimento dos outros, uma pessoa inescrupulosa, malvada, se expressa assim: o fulano não tem coração. Organicamente ele o tem, caso contrário ele não estaria vivo. Mas ele não tem coração naquele sentido figurativo, naquele sentido sentimental. Não tem coração naquele sentido de sentir, abandonar uma esposa com filhos, e assim por diante. Coração é o centro das emoções. As Escrituras dizem, no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 5: e sucedeu que doeu o coração a Davi por ter cortado um pedaço da orla de Saul. É claro que aquilo não foi uma dor orgânica. A pessoa pode sentir uma dor no coração e se submeter a eletrocardiograma, a outros métodos modernos da medicina, e o médico dizer: não, você não tem nada no coração. E na verdade, organicamente, a pessoa não tem. Ela não tem uma doença. Mas aquela é uma dor sentimental. A dor de uma ingratidão que ela sofreu. Ou mesmo a dor no coração por ter feito uma coisa errada. Porque o coração de um cristão, ele o condena quando ele faz uma coisa que entristece a Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, então temos paz com Deus. Vocês sabem que a dor, em um sentido,
A dor é uma espécie de alarme. A medicina diz que em todo o tecido do corpo humano há uma célula de alarme. A pessoa sente a dor está dando um alarme, está denunciando que algo está errado com o organismo, pois ela não é uma causa, ela é um efeito. Por exemplo, sente-se uma dor no estômago. Aquela dor pode estar denunciando que ali há uma úlcera. A pessoa então se recorre a Deus primeiramente, no caso do cristão, e a medicina, porque Deus está na medicina, diz o profeta. A pessoa sente dores no peito. Aquelas dores podem denunciar algo mal, a circulação que está sendo feita dificultosamente. Como eu li um livro medicinal, há uma frase que diz assim: o homem não morre, se mata. E não é somente através do cigarro, da bebida, porque está provado. O cigarro ele reduz a capacidade dos pulmões e, consequentemente, sobrecarrega o coração. Por isso, uma pessoa fumante, ela é candidata a um infarto cardíaco. E por que não dizer que é candidata também ao câncer, principalmente nos pulmões ou na garganta. Isto está provado, que o cigarro causa isto. A bebida é uma agressão para os fígados, sem falar no prejuízo moral. Que coisa horrível é um homem bêbado, sem equilíbrio moral, espancando esposa, filhos. Uma pessoa que vive uma vida desenfreada na prostituição é uma candidata a AIDS, síndrome de deficiência imunológica, essa peste que está assolando, chamada pela medicina o mal do século. Mas é exatamente o que o homem está plantando. E como disse São Paulo, que o homem colhe exatamente aquilo que ele planta. Mas está provado que a alimentação desordenada, a comida excessivamente gordurosa, o excesso de massa é prejudicial para o coração, para as veias, a circulação. Entope-se as veias como se entope o encanamento. E não é só isto, não. O estado de estresse, que por sinal é um dos males que tem se acentuado no século XX. A vida moderna tem deixado as pessoas estressadas. O corre-corre, se sobrecarregando de responsabilidades e conflitos emocionais, cargas emocionais muito fortes. A ciência diz que o estresse libera um hormônio que todos nós temos, chamado adrenalina. E esse hormônio é vasoconstritor. Quer dizer, ele fecha os vasos. É um hormônio da camada medular da glândula suprarrenal, que estimula o sistema nervoso por meio da elevação da pressão sanguínea. Por isso uma pessoa pode até morrer de um infarto sem ter propriamente
um problema orgânico no coração. O estado de estresse, cargas emocionais, podem passar aquilo para o estado orgânico, o que os médicos chamam de mal psicossomático, né? A parte psíquica, a parte emocional, as cargas emocionais acabam fazendo a pessoa sentir sintomas orgânicos, como a pressão que sobe, o coração que dispara, taquicardia, ou então um ataque cardíaco, e a pessoa acaba morrendo. A era em que estamos vivendo, ela se caracteriza por este mal. Mombrana disse na mensagem à era de Laodiceia que os recursos que a ciência oferece era para que as pessoas fossem felizes. No entanto, as pessoas são menos felizes. Milhares estão consultando psiquiatras, tomando pílulas, dormindo à custa de calmante, caindo até na dependência da droga, do antidepressivo. Outras procurando afugentar por meio do álcool temores desconhecidos, e aquelas que chegam até ao extremo do suicídio, tirando a vida com suas próprias mãos. Quantas que, quando estão nervosas, fumam um cigarro atrás do outro. É um meio de deixar escapar a pressão. O profeta pregou a mensagem: deixando escapar a pressão. Mensagem maravilhosa. E ele disse que o mundo está deixando escapar a pressão, para não explodir. Para não explodir por dentro, o mundo está buscando deixar escapar a pressão. E como? Nas coisas erradas, na bebida, no cigarro, frequentando boates, motéis, cassinos, assistindo novelas sujas de televisão, tentando deixar escapar a pressão, porque eles estão sob uma pressão muito grande. E o profeta diz que até nós, ele diz naquela mensagem, que sofremos a pressão. E nós deixamos escapar a pressão, só que de uma maneira diferente. O cristão, é claro que em primeiro lugar ele tem Deus, a oração. Se ele está triste, há uma recomendação: quem está triste, ora. Quem está triste, ore, disse Tiago. Ele pode deixar escapar a pressão praticando um esporte saudável, lícito, como ir para a beira das águas pescar. Mombrana chega até a recomendar, dizer: se você está todo torcido, você vá para a beira das águas, e ali você é uma higiene mental. Pode deixar escapar a pressão, desabafando, às vezes repartindo aquilo que está dentro de você com uma outra pessoa, se bem que isso é algo muito delicado. Você tem que saber nas mãos de quem você põe um problema teu, porque você pode estar pondo algo nas mãos daquela pessoa, uma bomba nas mãos daquela pessoa, que fará uso dela para detonar, para explodi-la. Porque há pessoas assim. Vocês sabem que quem gosta de bomba, quem gosta de explodir bomba é terrorista. Terrorista é que gosta de explodir bomba para matar. E há certas pessoas que são terroristas espiritualmente falando.
Elas têm prazer em explodir bomba. Elas têm prazer em tomar conhecimento do fracasso, do problema de uma determinada pessoa, para detonar aquela bomba, para sair como que um terrorista, um assassino espiritualmente, com uma arma na mão, com uma fitinha na mão, passando aquela fita, revelando fraqueza de pastor, de família de pastor, tentando se projetar à custa dos erros dos outros. Isso é um espírito terrível. O justo não tem esse espírito, como José não tinha, mesmo vendo a sua esposa em potencial, grávida e pensando que tinha sido vítima da traição, ele intentou deixá-la secretamente. Se José fosse um tipo de certas pessoas que há hoje, faria um escarcéu, um tumulto, um alvoroço, se justificando por ter tomado aquela atitude de deixá-la, mas ele intentou deixá-la secretamente. Mas a ciência chega a chamar de psicoterapia. Às vezes a pessoa vai a um psiquiatra e faz um tratamento à base de psicoterapia. Quando aquilo é realmente um problema psíquico, pode até surtir um efeito, porque há problema orgânico, há problema psíquico, que um médico, um clínico geral, não trata. A pessoa não tem nada organicamente, ela tem psiquicamente. Daí é um psiquiatra. E há problema espiritual, que nem mesmo o psiquiatra resolve. Pode drogar a pessoa aí com calmante, com antidepressivo, que não vai resolver. Por exemplo, na penúltima campanha que eu fiz, em Campo Grande eu estava, em uma noite muito abençoada. No final da mensagem, o Espírito de Deus, através do discernimento, me trouxe à frente um espírito de suicídio que estava querendo matar uma pessoa. E aquela pessoa se manifestou e veio à frente. E no momento que eu levei minhas mãos sobre ela, aquele espírito manifestou, dizendo: eu não vou sair, eu vou matá-la. É claro que ele saiu. É claro que ele teve que sair no nome do Senhor Jesus Cristo. Depois aquela pessoa me procurou e disse que há tempo vinha sofrendo e que só podia sair de casa acompanhada do marido, porque o seu intento era se atirar nas rodas de um carro, embaixo das rodas de um carro, na linha do trem, sentindo uma depressão terrível. Agora, aquilo era um mal que um psiquiatra não resolveria, porque era um problema espiritual, um demônio. Aquilo estava na esfera espiritual. O profeta pregou uma série de mensagens sobre demonologia. E ele disse que uma pessoa com um problema psíquico pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tem nada a ver, né? Ele chega a dizer que uma pessoa demente pode ter o Espírito Santo. Aí seria um distúrbio mental, problema psíquico. E o Espírito Santo, ele está na terceira esfera. O Espírito Santo está na alma. É lá que Deus habita. Eu tenho a mensagem aqui do profeta, a unidade de um Deus. A unidade de um Deus numa única igreja. Se vocês quiserem anotar, página 14, a partir do parágrafo 62. Você sabe, as Escrituras dizem: como o homem pensa em seu coração, assim ele o é.
Os velhos infiéis e críticos costumavam dizer: quão tolo foi Deus em dizer que havia faculdades mentais no coração do homem, pois não há nada ali para pensar. Mas cerca de 4 anos atrás, a ciência descobriu que no coração humano há uma célula de pensamento. Há um pequeno espaço, um pequeno lugar onde não há nem mesmo uma célula. Um pequeno compartimento no coração humano. Isto não existe no animal ou em nenhuma outra vida. Mas no coração humano há um pequeno lugar. E eles nunca puderam chegar à conclusão do que era aquilo. Mas finalmente eles disseram isto: é o lugar onde a alma habita. É o lugar onde a alma habita. O profeta disse que isto não há no coração do animal. Isto mostra claramente os adventistas do 7º dia, as chamadas testemunhas de Jeová, não creem que a alma é uma entidade imortal, incorpórea, que sobrevive, mesmo separadamente do corpo. Como nós temos aprendido da mensagem do profeta de Deus, o corpo é apenas um invólucro, ou seja, a cobertura, a casca, mas dentro está a semente. E a alma não morre. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Claramente Jesus pregou aí a imortalidade da alma. A abertura do 5º selo derruba por terra essa doutrina do sono da alma, diz o profeta. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Então a alma é imortal. E o profeta diz na mensagem, o lugar provido por Deus para adoração, ele faz menção que quando você morre, porque o profeta explicou sobre as dimensões, as 7 dimensões. Às vezes há pessoas que por falta de entendimento, de amadurecimento, se escandalizam com determinadas coisas. Por exemplo, a televisão. A televisão é da 4ª dimensão. E tem gente que tem um preconceito com a televisão. O irmão Brana combateu a televisão em relação ao que se passa nela, em relação aos programas. A televisão em si é um aparelho, como o rádio é um aparelho, como o telefone é um aparelho, como o gravador é um aparelho. E o profeta disse que isso já existia desde o tempo de Adão e Eva. Não o aparelho chamado televisão, mas a lei da 4ª dimensão. Porque nós estamos em 3 dimensões: luz, matéria e tempo. E nós sabemos que a dimensão matéria sofre a ação destrutiva da dimensão tempo. O tempo marca. O tempo marca nos cabelos, eles embranquecem. O tempo marca no rosto, ele enrugece. O tempo marca nas pernas, elas enfraquecem. O tempo marca nas vistas, elas escurecem. E assim por diante. Mas o profeta ensina que, no caso do cristão, se ele dorme, então ele vai para a 6ª dimensão, onde recebe um corpo celestial, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 5. Amados, se esse nosso tabernáculo de carne se desfizer, temos de Deus um edifício
feito não por mãos humanas, eterno nos céus. Amém. Este é o lugar para onde vai o cristão, aguardar o corpo ressurreto, que sairá por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí nós vamos para a sétima dimensão, aonde está o Senhor Jesus Cristo. Mas ainda falando sobre as dimensões, o profeta disse que a quarta dimensão é uma lei de Deus. Vozes que estão cruzando aqui agora, que são captadas pelo rádio, imagens que cruzam aqui agora, que são canalizadas pela televisão, é uma lei de Deus. Agora eu pergunto, se é uma lei de Deus, e os filhos do diabo estão usufruindo dela para quê? Eles estão usando o rádio para quê? Para músicas pervertidas, pornográficas, usando a televisão para quê? Para novelas que têm sido responsável pelo desmoronamento de muitos lares. Mombrana foi taxativo em dizer que a televisão tem sido uma desgraça para os lares. Ele diz, poderia ser uma bênção, mas tem sido uma desgraça, porque quase que todas as novelas é assunto de romance, assunto de amor proibido, mulher que não está sentindo mais nada pelo marido, se afeiçoando pelo outro, marido que não está sentindo mais nada pela mulher, se afeiçoando pela outra, e as famílias vendo aquilo. Ainda que aquilo é feito artisticamente, mas aquilo passa para a vida real. Por detrás daquilo está um espírito, passa para a vida real. E quantas mulheres que se contaminam, lares que se desmoronam por causa dessas novelas diabólicas, incentivando, sem dúvida incentivando a prostituição, incentivando sim a violência. Se combate a violência, a televisão incentiva a violência. Esses filmes de violência, filme de bang bang, essas coisas todas, a televisão está incentivando a violência. Então é uma lei de Deus que está a serviço de Satanás em relação a essas coisas que eu tenho falado. Ora, se é uma lei de Deus e os filhos do diabo estão usufruindo disso aí, por que nós, os filhos de Deus, não podemos usufruir de uma lei do nosso Deus, do nosso Pai? Quer dizer, se no lugar daqueles programas imundos, no lugar daquelas coisas, se passasse um culto doméstico, algo no lar, que bênção que seria, instrução. Nós poderíamos ter uma televisão em casa, mesmo um filme científico, algo assim. O jornal em si não é prejudicial, mas acontece que muitas vezes começa por aí. Começa em ver jornal, e de ver jornal passa para outra coisa, e vai indo, e de pouco Satanás pega a pessoa e de repente está viciado em televisão, viciado em novela, nas coisas que o profeta tanto combateu. Ele chegou a dizer na mensagem a segunda vinda de Cristo. Você que assiste novelas sujas de televisão, depois vem para a igreja tomar a ceia, você está adulterando espiritualmente. Agora, como eu estava dizendo, um dia nós passamos uma fita lá, vídeo em nossa igreja, uma mensagem. Alguém disse, eu me senti mal de ver aquele aparelho ali na frente. Ora, mas o aparelho em si, o que tem? Seria o mesmo que um gravador ali, só que o gravador só ouve a voz, e a televisão ouve a voz e vê a imagem. Então é falta de amadurecimento a pessoa tropeçar com uma coisa dessa. Sendo usada para as coisas de Deus, como nós temos aqui, é uma bênção.
É uma bênção. Agora, é claro, como eu já disse, né? Ela está a serviço de Satanás lá no mundo, semeando essas coisas erradas. Mas um coração que tem o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, ele sabe até onde ele vai. Ele sabe até onde ele vai. Porque é como eu disse, a dor é uma espécie de alarme, ela denuncia que alguma coisa errada está acontecendo. A criancinha inocente põe a mão no fogo, dói, ela tira a mão. Se a dor for uma defesa, para tirar a mão e não sofrer o efeito destrutivo do fogo. Às vezes o nosso coração dói, como o coração de Davi doeu. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Seu coração doeu só porque ele cortou um pedaço da orla de Saul. E não foi por maldade, não. Ele simplesmente quis mostrar a Saul que se ele tivesse uma intenção má ao seu respeito, ele o teria matado. Assim como ele cortou aquele pedaço da sua orla, sem que Saul percebesse, ele poderia ter cortado o seu pescoço. Então ele quis mostrar simplesmente isto. Mas mesmo assim o seu coração doeu, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Uma pessoa que tem sensibilidade espiritual, seu coração dói. Se ela faz uma coisa errada, o seu coração lhe condena, a menos que a pessoa está anestesiada pelo diabo, porque a anestesia não deixa sentir a dor, cauteriza a consciência. Aquela mulher batista diz assim: a Bíblia diz, se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. O meu coração não me condena por eu cortar o cabelo, por eu me pintar as unhas. A minha consciência não dói. O profeta dizia que ela tem consciência tanto quanto cobra tem quadril. E como vocês sabem, cobra não tem quadril. Então ela não tem consciência. A sua consciência está cauterizada por um falso evangelho. Por um evangelho do nada faz mal, um evangelho liberal, um evangelho científico, diabólico. Isso aqui é a verdade. No entanto, um coração no qual o Espírito de Deus habita, há sensibilidade. Aquela mulher que, quando nervosa, às vezes falou uma coisa que não devia para o marido, excedeu em palavras, seu coração dói. Ela se humilha, ela retira aquelas palavras que foram ditas, agressivas. Ela acerta. Porque às vezes, vejam bem, é uma coisa que o profeta de Deus centralizou. O Mombrano diz, você nasceu sob um astro, isso influi em tua vida. Eu nunca li em nenhuma mensagem o Mombrano dizer que uma pessoa nervosa não tem o Espírito Santo. Ele próprio disse, eu sou uma pessoa nervosa e agitada. Esta é a minha natureza. É uma coisa que não se pode confundir a natureza pecaminosa com a índole, ou seja, a personalidade própria da pessoa. Porque a conversão remove a natureza pecaminosa. A conversão remove a natureza pecaminosa, e no lugar daquela natureza, você recebe a natureza divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Nós nos tornamos participantes da natureza divina. É o que diz a palavra de Deus. Agora, a conversão, ela não remove a índole da pessoa, aquela personalidade própria da pessoa. Por isso você vê pessoas falantes, você vê pessoas quietas. Às vezes você vê uma pessoa pacata, você vê uma pessoa mais, assim, agitada, pessoa nervosa. Às vezes você vê uma pessoa que não é cristã, e às vezes é mais pacata do que um cristão.
É a natureza dela, que não é que ela teve um novo nascimento, não é que ela tem o Espírito Santo. Aquilo é a natureza dela, própria dela. Às vezes o cristão pode ser até mais nervoso do que aquela que não teve uma experiência com Deus. Agora, o profeta recomendou, ele disse: amenize, né? Amenize esse gênio forte com oração. Ele não disse assim: se livre desse gênio com oração, se liberte desse gênio. Ele disse: amenize, porque você vai ter que lutar com isto até que venha a adoção plena, da qual você apenas tem o penhor agora. Por isso gememos em nós mesmos. Quem não está gemendo? Quem que está contente consigo aqui? Todos nós lutamos, todos nós queremos mais de Deus. Ninguém está satisfeito consigo. Temos negligências, lutamos para ser aquilo que não damos conta de ser. Romanos capítulo 7. Todos nós temos fraquezas. Romanos capítulo 8, versículo 23. Gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nosso corpo não foi redimido ainda. Ele será redimido com a transformação. Primeira carta de João capítulo 3. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. A nossa pátria está no céu, de onde esperamos o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Mas vocês sabem, igreja, o nosso consolo é este: é que a nossa salvação é por representação. Jesus nos representa. O irmão Daniel, vocês já devem ter ouvido o profeta contar aquela experiência. O irmão Daniel chegou ali naquela êxtase, com aquela convicção, né? Eu sou o evangelista Daniel, eu ganhei almas, eu fiz isto, eu fiz aquilo. O vigia foi lá, olhou e disse: não, aqui não tem nenhum Daniel, não. Ele disse: mas como? Certamente eu fui um grande ganhador de almas lá na terra. O vigia disse: ó, se você quiser apelar o teu caso para o Supremo Tribunal, então se apele. Ele disse: eu quero apelar então. Quando ele disse: eu quero apelar, ele começou a ir. Ele se sentiu indo em direção àquele trono, aquela luz maravilhosa. E ele parou uma certa distância, e aquela voz que lhe perguntou: você foi correto em toda a sua vida? Ele teve que admitir que não foi. Ele teve que admitir que tinha feito coisas erradas, que tinha falhado. Foi quando ele ouviu uma voz: Pai, este homem não foi perfeito lá na terra, mas ele se colocou por mim, e eu aqui me coloco por ele. O Senhor pega todas estas coisas e põe na minha conta. Aleluia! Este é o nosso consolo, igreja. Aqui está a mensagem Religião Híbrida, página 36, parágrafo 200. Agora, para que você que diz que é errado ser representado por Adão como pecador, e que tal a representação que temos, a salvação também? Você não pode salvar a si mesmo da mesma forma que você não poderia tomar a correia de sua botina e pular para a lua com ela. Você não pode. Você nasceu em pecado. Para começar, você é um renegado, cada um de nós. E não podemos fazer nada por nós mesmos. E como seremos salvos? Um veio para nos representar, Jesus. Ele veio para nos representar diante de Deus como filhos e filhas de Deus. E Ele enviou o seu Espírito Santo para nos trazer de volta ao nascimento, isto é, nascermos de novo como filhos e filhas de Deus. Aleluias! Nós cremos que a perfeição total virá quando Deus transformar os nossos corpos. Porque nós sofremos influência de um signo. O irmão Brana disse que o zodíaco foi a primeira Bíblia que Deus escreveu. Ele diz isto: Deus o fixou nos céus, aquelas figuras
Vocês sabem, a virgem testifica da primeira vinda de Cristo pelo nascimento virginal, Isaías 7,14, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O leão testifica do que? Da segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, Apocalipse 19, a partir do versículo 11. O câncer quer dizer caranguejo cruzado, representando que nós estamos vivendo na era do câncer, de acordo com a revelação, com o zodíaco, que foi a primeira Bíblia. Nós estamos na era do câncer, na era do cruzamento, da hibridação. O profeta pregou a mensagem, religião híbrida. Como que a coisa está hibridada? Por isso o profeta veio com a mensagem preservando a originalidade, até em relação a cores. Outro dia alguém me disse assim: eu estou em dificuldade com o profeta no tocante ele falar sobre casamento, que uma pessoa branca não deve se casar com uma pessoa preta. Eu disse: isto não é discriminação de cores, isto é preservação da originalidade. Não é discriminação de cores, porque não importa. Às vezes há pessoas brancas que são renegadas, e às vezes há pessoas pretas que dentro daquele corpo, escondido naquela pele preta, está um coração no qual mora o Espírito Santo. Cor não tem nada a ver, são como flores que enfeitam o jardim de Deus. O importante é o caráter de Jesus Cristo em nós. Mas o profeta falou aquilo, falando sobre a preservação da originalidade. Foi discriminando cores. Ele disse: por que uma mulher fina, culta, de cor negra, teria que se casar com um homem branco e trazer um filho mulato? Quer dizer, para preservar a originalidade. Mas nós estamos vivendo em uma era híbrida, as coisas estão misturadas, o alimento está misturado. O alimento espiritual, o alimento natural testifica do alimento, ou tipifica o alimento espiritual. O irmão Branham disse assim, que a palavra híbrida é o tomar o que Deus falou e o que o homem falou. Resulta em uma hibridação. Satanás não pode falar só mentira. Se ele falar só mentira, ele não engana. Ele tem que falar a verdade também, só que ele mistura a mentira com a verdade. É aí que está o perigo. O veneno é perigoso misturado com a comida. O veneno sozinho não engana, ele não é enganoso, a menos que a pessoa esteja com a ideia preconcebida de se suicidar. Toma veneno conscientemente, mas do contrário, ela não se engana com o veneno sozinho, isolado. Ela se engana com o veneno no arroz, ela se engana com o veneno no feijão. Satanás está enganando com o veneno na mensagem, enganando as pessoas, grupos aí enganando. Só que o eleito não será enganado, porque ele tem a revelação de Deus. Aleluias! O eleito não pode ser enganado. O diabo não pode falar só mentira, ele tem que falar também verdade, para mesclar a coisa. O Papa esteve aqui no Brasil combatendo o aborto, combatendo o relacionamento extraconjugal, combatendo a injustiça social. Mas quem é ele pelas Escrituras? Nós sabemos quem é ele pelas Escrituras. Nós temos a revelação de quem é ele. Nós temos os 7 selos abertos pelo nosso querido profeta de Deus. Aleluias! Nós sabemos que esse espírito começou a cavalgar lá em Éfeso, um cavalo branco, e chegou em Pérgamo e recebeu uma coroa, quando a hierarquia foi formada. Nós conhecemos isto. Nós sabemos que o 4º selo agora está em evidência e que se culminará com o arrebatamento. E no 4º selo ele está em um cavalo amarelo e chega a ser a besta. Em contrapartida nós temos o 4º animal, que é semelhante a uma águia voando, o profeta de Deus. E a igreja, a noiva, vai subir. Nós estamos nesta fase. Nós estamos no período de espera. Glória a Deus. Jesus vem buscar a sua igreja. Eu sei que não está fácil, não. Está difícil. Nós estamos passando por uma fase difícil. Denominação é mais bonita do que, está mais bonita do que a mensagem. Se projeta mais. Denominação está como árvore de Natal, toda enfeitada, mas não tem vida. Não tem vida. Aquela árvore de Natal toda enfeitada de bolas luminosas, de papéis luminosos, aquela coisa toda sem vida, pisca-pisca, é uma defunta florida.
A mensagem está nessa fase, como uma árvore seca. Só que secou, não é porque morreu não, é porque a vida desceu, até que passe o inverno, até que passe essa fase, até que passe essa seca espiritual. É problemas, é tantas lutas, é pais sofrendo com filhos, é filhos crescendo e não querem mais nada com a igreja, e você não pode fazer outra coisa a não ser deixá-los nas mãos de Deus. É lágrimas, é tantas lutas, mas de vez em quando ainda caem umas gotinhas, mesmo nessa seca espiritual ainda tem umas gotinhas, ainda tem bênçãos. Você vem no culto, teu coração se alegra, Deus te anima a continuar nesta jornada. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! Graças a Deus por isso! Deus fez um transplante em nós. Deus tirou o coração de pedra e pôs um coração de carne. Um coração mole, um coração que pode perdoar. Um coração que pode perdoar quem te ofendeu. Ah, não, se ele não chegar em mim, eu não chego nele. Irredutível, guarda mágoa. Eu disse que um cristão pode ser uma pessoa nervosa, mas não guardar mágoa, ódio no coração. O nervoso é uma reação súbita. Aquilo passa. Depois a pessoa, se é que ela falou que não devia, ela acerta, retira aquilo que falou. Agora, aquela natureza rancorosa, ódio no coração, isso não pode haver. Se é que realmente o teu coração foi mudado. Porque o que nos identifica como filhos e filhas de Deus é o novo nascimento. Porque para ser filho, obviamente, tem que nascer. Para ser um filho, uma filha de Deus, o que nos identifica como filhos e filhas de Deus é o novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não foi manifesto o que seremos. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Ser um filho, uma filha de Deus. Sofrer um novo nascimento quer dizer uma metamorfose, uma mudança. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa em Cristo. Segunda carta aos Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Romanos capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Somos filhos e filhas de Deus. Aleluias! Glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. E nada pode anular esta filiação, nada pode. E como filhos nós temos direito ao Espírito Santo. Gálatas 4, 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Lucas 11, do versículo 11 ao 13. Qual é o pai que se o filho lhe pedir um pão, ele lhe dará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, ele lhe dará uma cobra? Se lhe pedir um ovo, ele lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Deus nos dá o Espírito Santo. Como filhos e filhas nós temos direito ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é Cristo em você. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. É assim que nós vencemos. Você só pode vencer a carne, vencer o diabo, se Jesus estiver em você. Porque Jesus venceu o diabo. Deus venceu o diabo na carne. Ele venceu o diabo no céu, porque a batalha começou lá. Ele venceu o diabo lá em cima. O diabo veio aqui para baixo e começou a fazer os filhos de Deus errar. Ele fez Adão errar, ele fez Noé se embriagar, ele fez Abraão se apostatar,
Ele fez tudo isso. Ele fazia os filhos de Deus errar, todos erraram. E ele desafiou a Deus: até o Senhor eu faço errar, o Senhor me venceu lá em cima como grande espírito, mas desça e seja homem, e eu te tentarei, eu te vencerei através da tentação da carne. Então Deus veio responder o desafio. Você pôde derrubar Adão, você fez Noé errar, você fez Moisés errar, mas a mim você não faz. Eu venho para te vencer. E ele veio, aleluias, ele veio na carne para enfrentar o diabo, e ele venceu. O diabo pensou: agora eu vou pegar ele. Quando ele estava fraco, 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não atendeu o diabo transformando pedras em pães. O diabo que pensa: vou pegar ele através de uma mulher. E quando Maria Madalena, mulher bonita, passou em sua frente com 7 demônios, o Senhor Jesus não cobiçou a sua carne. Pelo contrário, ele viu que naquela lama estava escondido uma semente de predestinação. E ele disse: saiam dela 7 demônios, saiam dela. E os demônios saíram, e aquela mulher foi transformada. Aleluias! Glória a Deus por isso. Ele venceu o diabo. Ele provou que podia vencer o diabo, mesmo quando o diabo aparentemente estava vencendo, porque o diabo nunca venceu realmente. Lá na cruz, Jesus, lá na cruz, entregue nas mãos dos ímpios, sem fazer nenhum sinal, desafiado, aparentemente derrotado, ali estava a sua maior vitória sobre o diabo. Aqui estão os troféus do Calvário. Somos troféus do Calvário. Jesus nos tem como troféus. Você é um troféu da vitória de Jesus Cristo sobre Satanás. Ele te tirou das garras do diabo, e agora ele está em você. Aquele que está em você é maior do que o diabo. Aquele que está em você é maior do que essa doença. Aquele que está em você é maior do que o cigarro. Aquele que está em você é maior do que a bebida. Aquele que está em você é maior do que o sexo. Deus está em você, Cristo na igreja, o Espírito Santo no nosso coração. Glória a Deus, graças a Deus, glória a Deus. É nisto que estamos firmados. Deus está na terra. Deus está na terra. Cristo não está lá em Porto Rico e um homem chamado William Souto. Isso é falso. Cristo está na igreja. Cristo está na igreja. Vamos procurar o endereço de Deus no século 20. Vamos procurar o endereço de Deus, aonde Deus mora. Seria naquela grande catedral, ocupando o melhor lugar ali da praça. Não, Deus por detrás de pele humana. Deus escondido em um rosto muitas vezes com traços de cansaço, de trabalho, de sofrimento, coração com cicatrizes de batalha. Deus está ali. Deus mora no teu coração. Deus tem os seus olhos aqui na terra, tem seus pés, tem suas mãos. Somos nós os templos de Deus. Aleluias! Isso alegra nosso coração, igreja. Isso nos deixa felizes. Mesmo que venham as lutas, nós venceremos. O diabo que diz: não adianta eu atacar aquela mulher, quanto mais eu ataco, mais ela se achega a Deus. É como uma árvore. O profeta diz que o vento balança a árvore, desata as raízes e afunda mais. Afunda mais a árvore, fica mais firme. A luta faz o crente ficar mais firme. A luta faz o crente orar mais. A luta faz o crente se achegar mais a Deus, porque é na tormenta que se pensa em um amigo, é na tormenta que se pensa em um abrigo. Vem a tempestade, aí que você tem desejo mais de vir à igreja, de orar, de levantar de madrugada, de buscar a Deus, para vencer aquela tribulação, e Deus te dá a vitória. Aleluias! Vamos ficar de pé nesta hora. Levante suas mãos para cima. Vamos orar nesse instante. Deus eterno, Deus bendito, Deus todo-poderoso,
A tua palavra é a verdade, Senhor. Passa os céus e a terra, mas a tua palavra não há de passar. A tua palavra permanece para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço agora, Senhor, cure as pessoas que estão doentes, alegra cada um, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Aquele que está passando por provação, que seja animado, Senhor. Aquele que está passando por luta, que possa alcançar a vitória das tuas benditas mãos, no nome do Salvador, no nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A igreja baixa as mãos, fique em espírito de olhos fechados. Gostaria de perguntar, mesmo em se tratando de uma escola, mas eu gostaria de perguntar: tem alguém nesta manhã que foi tocado pelo Espírito, que deseja se batizar em nome de Jesus Cristo? Se tiver, levante sua mão como sinal. Aonde tem? Se tiver alguma pessoa que deseja se batizar em nome do Senhor Jesus, dê um sinal com a tua mão. Se esse desejo estiver, vem à frente. Vocês que levantaram. A igreja fique de olhos fechados. Glória a Deus. Graças a Deus. Vocês todos que levantaram as mãos, vem à frente. Glória a Deus, aleluias. Cheguem mais aqui, irmãos. Graças a Deus. A igreja levante as mãos para cá. Temos aqui essas almas diante do altar de Deus, pedindo o batismo em nome do Senhor Jesus. Deus eterno, Pai bendito, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa estas pessoas, ó Pai, que aqui estão fazendo esta decisão gloriosa em suas vidas. Elas querem ser batizadas em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa sustentá-las, que o inimigo não tenha poder de tirar dos seus corações esta decisão que foi feita, ó Pai. Enche os seus corações do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus.